Olá, voltamos com o programa A Notícia de Frente, são 6 horas e 41 minutos e vamos dar sequência agora a uma entrevista especial com o deputado João Batista, que vai falar conosco sobre a CPI da Previdência. Olá, deputado, bom dia. Seja muito bem-vindo aqui no estúdio do programa A Notícia de Frente. Bom dia, Luciana, professor Haroldo, Daniel. Bom dia. Que nos assiste aí pela Vila Real. Deputado, foi uma das CPIs mais longas da história, da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, talvez não a mais demorada, mas foram quase 3 anos de trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito. O relatório final, até que enfim, foi apresentado. Vou até lembrar aqui que, inclusive, o próprio presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Eduardo Botelho, que deu um ultimato. Olha, turma, vamos entregar logo a conclusão dessas CPIs, porque não podemos permitir que isso continue. Mas vamos então, aqui já para reiterar a minha pergunta, até eu quero saber por que demorou tanto tempo e eu gostaria muito que o senhor pudesse detalhar aqui essa história de que a CPI apresentou no relatório um rombo de 22 bilhões de reais, tá? Recursos que significam aí desvio de finalidade, deputado. Explica pra gente. Bom, Luciana, primeiro explicar que a razão de ter estendido aí quase 3 anos é porque em 2020, ali no percurso da realização da CPI, nós tivemos uma reforma na Previdência do Estado de Mato Grosso. Então nós precisávamos primeiro ter um diagnóstico do que realmente aconteceu com o recurso que foi pago no passado. Isso nós já tínhamos, na verdade, tínhamos entre aspas, porque infelizmente aqui no Estado de Mato Grosso você ainda tem um problema muito sério com relação a arquivo. Nós fizemos uma visita pessoalmente com a equipe lá no arquivo do Estado de Mato Grosso. Não existe quase nada. O que passa de 25, 30 anos para trás já foi desperdiçado, então muitas informações ficaram perdidas. Nós sabíamos que houve uma operação chamada Jaleco Branco, que já havia apurado aí desvio de recurso, utilizando o recurso aí da Previdência para procedimentos de saúde. A gente sabe que saúde é do serviço público mais caro que existe, né? Então já houve um desvio de finalidade nessa época, já tinha sido apurado nessa operação. E nós tivemos, de forma até necessária, que estender um pouco o prazo da CPI, porque a gente precisava saber como que ia se comportar a receita e despesa da Previdência pós-reforma. E essa foi uma solicitação da criação dessa CPI, foi uma solicitação do movimento sindical do Estado de Mato Grosso. Então, nós tivemos aí o acompanhamento de muitos servidores. Diga-se de passagem, nos orgulhamos de dizer que não foi contratado nenhuma consultoria para fazer análise de todos esses dados. Nós temos dentro do funcionalismo público aqui técnicos gabaritados para fazer isso e que fizeram junto com a nossa equipe na Assembleia Legislativa. Então a razão, Luciana, da demora para a apresentação do relatório são várias. Uma que a gente não tinha dados do passado, dados guardados. Uma que nós chegamos num momento que precisávamos fazer uma avaliação de como se comportou a receita e despesa da Previdência após a reforma, e também nós tivemos aí o período da pandemia que, infelizmente, tivemos que suspender as oitivas dos ex-gestores e gestores do órgão. E, deputado, qual que é o desdobramento efetivo, prático, após a divulgação desse relatório, dessa CPI da Previdência, considerando esse desvio de finalidade de bilhões de reais? Como é que a Assembleia vai agir daqui para frente? Olha, professor Haroldo, o senhor, como bem sabe, a função da Assembleia Legislativa é fazer a apuração e encaminhar para os órgãos de controle para que esses tomem providência. Lá no relatório já aponta que será encaminhado para o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, que inclusive já tem alguns apontamentos anteriores, para que corrija diversas falhas ali na Previdência do Estado de Mato Grosso, e também será encaminhado para o Ministério Público. O resultado do que foi apurado até o momento é que nós tivemos realmente, mas que a legislação permissiva que foram aprovadas aqui no Estado de Mato Grosso, assim como aconteceu na Previdência Social e também na Previdência própria, nos regimes próprios de outros estados, que utilizava recursos da Previdência não só para o pagamento das pensões e aposentadorias, que o correto é isso. Acaba virando um saco sem fundo. Isso. Imagina você que o trabalhador ele coloca uma parte e o empregador coloca 2 partes, Hoje no Estado de Mato Grosso cobra-se 14% do trabalhador e o Estado coloca mais 28%. Isso aí vai resultar em 42% do salário daquele trabalhador. Se guarda aquilo no fundo e põe para render, obviamente, quando ele se aposentar, terá recurso suficiente
para pagar a sua aposentadoria até o final da vida. No entanto, no passado, utilizaram esse recurso para custear procedimentos de saúde, e a Operação Jaleco Branco comprovou que tiveram várias fraudes, inclusive, na utilização desse recurso, tanto que muita gente foi presa no passado, foi processada, né? Nós tivemos a utilização de recursos da Previdência no passado, inclusive para a construção de habitação aqui no estado de Mato Grosso, né? Em 2014, o então governador Silval Barbosa apresentou um projeto de lei na Assembleia Legislativa e foi aprovado para incorporar ao patrimônio do MTPrev aproximadamente 8 mil matrículas de imóveis do estado de Mato Grosso para compor o patrimônio e diminuir o déficit, principalmente o déficit atuarial. O que, infelizmente, descobriu-se logo depois que eram matrículas podres. Tem vários aqui tem terrenos de igreja que foram doados, terrenos de sindicatos, de associações, o próprio Ministério Público tem terrenos aqui do estado que, na verdade, era patrimônio do estado e deveria ser passado para o IPMAT na época para amortizar o déficit atuarial que nós temos, que ainda é de 22 bilhões, que é o que se leva de despesa e receita a futuro, aproximadamente 70 anos. Então nós temos hoje aí esse déficit atuarial de aproximadamente 22 bilhões e que o governo, obviamente, está tirando ainda do couro dos servidores. Deixa eu só complementar rapidinho a pergunta, Daniel, só para que eu possa entender. Todas esses desvios de finalidade, deputado, ocorreram em uma gestão, em um governo, especificamente do governo Silval Barbosa, até para o telespectador entender, com a anuência dele? Não, infelizmente não, professor. Infelizmente, praticamente em todos os governos isso aconteceu. Desvios, como eu já falei, desvio de finalidade legitimados, porque aprovaram leis autorizando, né? Vou dar um exemplo aqui, professor. Nós tivemos também a CPI da Previdência do Senado. Desculpa, tem meia culpa, então, do Executivo e do Legislativo. Exatamente. E atualmente continua ou problema. não? Na verdade, de todos os órgãos, Luciana, porque nós temos também aqui o Ministério Público, nós temos aí o Tribunal de Contas, que são órgãos de fiscalização e que naquele momento também foram coniventes com os governos passados, que no momento em que quiseram alterar a legislação para permitir o uso do recurso da Previdência para outras atividades, sabiam muito bem que no futuro faltaria recurso, como está acontecendo agora, por exemplo. Como eu estava falando, nós tivemos aí uma CPI no Senado, que foi presidida pelo senador Paulo Paim, que mostrou praticamente o que nós apresentamos aqui no estado de Mato Grosso, a utilização de recursos da Previdência Social para custear. E aí o professor Haroldo, acredito que já conhece bem, a utilização de recursos, inclusive da Previdência do governo do PT, para obras estruturantes, inclusive fora do Brasil. Está no relatório da CPI da Previdência do Senado. Utilizou o recurso para saúde e assistência social e também legitimaram para utilizar isso em obras estruturantes em outros países. É como eu já falei, é um funil inverso, aonde entra uma pequena quantidade e sai uma grande quantidade para diversas finalidades. O deputado Thiago Silva citou mais especificamente o valor de 3 bilhões teriam sido desviados de finalidade do fundo da Previdência e para a saúde e assistência social também. Essa situação aconteceu também só em outros governos ou no atual também tem acontecido ainda? Não, nesse governo já houve a alteração legislativa. Na verdade, foi feita alteração em 2008, mas de 2008 ainda perdurou durante muitos anos ainda a utilização dessa forma, claro que depois de legitimado, autorizado, né, pela própria Assembleia Legislativa, através de lei, né? Nesse governo já, na verdade, já pegou em andamento aí a criação do MTPrev, que aí já seria um outro órgão. Nós passamos pelo IPMAT, pela SUPREV e agora pelo MTPrev. Então, quando da criação do MTPrev, criou-se novas diretrizes de utilização desse recurso, mas ainda existem muitas falhas aí na execução, né? Ainda não o recurso financeiro ainda não é executado, ainda é executado pela Cefaz, não pelo MTPrev. Tudo aquilo que a legislação definia para que o órgão ele fizesse ainda não está acontecendo, é o caso das guias. Nós temos aí, por exemplo, a cota patronal durante muitos anos não foi pago dentro do prazo. Isso deveria ser cobrado juros e mora, como acontece em qualquer pagamento atrasado. E não foi feito, nem os poderes e nem os órgãos fizeram o repasse dentro do tempo para o órgão. Aconteceu que isso com certeza levou um prejuízo muito grande, tanto que teve aí gestão que teve que pagar multa, né? Eu vi lá a multa, inclusive, onde nós apuramos, de aproximadamente R$180 mil,
pelo não recolhimento desse recurso. Agora, deputado, o que o senhor está dizendo aqui é grave. Olha só, uma má gestão do Executivo, tendo aval ainda do Poder Legislativo. E isso traz inúmeras consequências aos servidores, porque os servidores estão sangrando com uma alíquota previdenciária da ordem de 14%. Com certeza, essa elevação tem justificativa nesse rombo que o senhor está trazendo aqui para a gente. De que forma o servidor ele vai ser reparado? Porque o que ele quer saber é o seguinte, olha, está vendo como nós não temos culpa? O problema da Previdência é a má gestão, não é o servidor. Perfeito. Na verdade, Luciana, o movimento sindical aqui no estado de Mato Grosso já vem gritando isso há muito tempo. O que mais se ouve por aí é que a reforma da Previdência, não só a reforma no estado de Mato Grosso, mas em nível nacional era algo essencial, porque ia chegar num determinado momento e não ia ter dinheiro para pagar os aposentados. Não é de tudo, é falso essa afirmação, porque realmente dilapidaram o fundo. Mas isso aconteceu em diversas gestões, em que utilizaram o recurso do servidor para a finalidade, para atender demandas do Estado, que não era a finalidade da arrecadação, que não era a finalidade. Hoje, por exemplo, você tem a necessidade de fazer a segregação. Ali, por exemplo, nós temos o fundo, que é para o servidor civil, e tem um outro sistema que é para ser utilizado para os militares. O estado de Mato Grosso ainda não se adequou nessa direção, né? Então, cada uma dessas falhas, ela leva um pequeno prejuízo, que ao longo dessas 3 décadas, praticamente, né, levou ao prejuízo que o servidor está tendo hoje, porque ele não precisaria estar pagando os 14%, ele não precisaria estar pagando 35, 40, 42 anos de contribuição para poder se aposentar, e outras, as regras que foram impostas, inclusive, tirando direito à paridade e à integralidade desses servidores, foi em virtude desses desvios de finalidade que houve no passado. Então, o servidor não é dono dessa conta. A conta, na verdade, foi de más gestões, não só de gestores do órgão, mas também da classe política do passado aqui no estado de Mato Grosso. Agora, o senhor citou que esse relatório vai ser enviado para os órgãos de controle, Ministério Público. Quando se fala de desvio de finalidade e de mau uso até de recursos públicos, se pensa também em algum tipo de suspeita de corrupção, né? O Ministério Público, por exemplo, vocês vão enviar esse relatório apenas para a área civil ou pode ser assinado também a área criminal do MP? Então, Daniel, na verdade, esse relatório será encaminhado ao Ministério Público e lá eles têm lá o setor competente para fazer análise de qual seria o procedimento a ser realizado nesse caso. Mas quando a gente fala de desvio de finalidade, houve sim malversação do recurso público, houve fraude, mas essa fraude ela foi apurada na Operação Jaleco Branco e agora, no caso, desde a apuração dos fatos para cá, eles legitimaram todas as ações. Então, até um determinado ponto, utilizaram para a saúde, custear a saúde do servidor, coisa que não era, desde 2008, já não era essa a finalidade, mas foi legitimado com lei posterior. Então, o que nós precisávamos nesse momento era apresentar para o governo alternativas de composição desse recurso, de modo que não tenha que continuar retirando do servidor. Lá no relatório a gente aponta algumas alternativas. Hoje nós temos diversos fundos aqui no estado de Mato Grosso, e esses fundos, pode ser destinado parte desses fundos para custear esse déficit atuarial que a gente tem e que o servidor vai continuar pagando aí por várias décadas ainda. Deputado, e qual, uma vez que esse relatório será enviado aos órgãos de controle, né? Qual o teor desse relatório? Ele vai citar conivência ou omissão dos próprios órgãos de controle com relação à CPI da Previdência? Na verdade, o relatório ele aponta claramente ali, professor, que muito embora os órgãos de controle eles tenham analisado e dado seu parecer técnico, né, de que juridicamente estavam embasados, mas eu acredito que moralmente é reprovável, porque eles sabiam que a utilização desse recurso para outras finalidades que não o fundo, que no futuro ia ser utilizado para pagar as aposentadorias e pensões, isso geraria um prejuízo aos servidores. Então, criminalmente, talvez não haja muito ainda a ser feito, mas moralmente vai ficar essa pecha, principalmente para os órgãos de controle aqui do estado de Mato Grosso. Deputado, só queria mudar um pouquinho de assunto agora. Eu sei que o senhor tem uma base importante aí, a menina dos seus olhos é a segurança pública, o senhor que é um policial penal de carreira, mas também o seu coração bate um pouquinho forte pela agricultura familiar. E eu estou perguntando isso nesse momento porque
o presidente da Assembleia Legislativa vai instituir um grupo de trabalho em relação aos maquinários, para não se tornar um escândalo maior em relação ao uso desses equipamentos com finalidade eleitoral por parte dos prefeitos em mais de 130 municípios. O senhor vai fazer parte desse grupo de trabalho, vai apresentar regramentos? De que forma o senhor analisa essa situação no interior de Mato Grosso? Luciana, já foi montado um grupo de parlamentares para estar acompanhando. Nessa parte eu não vou participar, mas realmente é uma área que eu gosto de atuar. Quem conhece a minha história sabe que eu saí lá do sertão de Pernambuco, né? Inclusive recentemente ele divulgou, trouxe a minha mãe aqui para o estado de Mato Grosso, né, para fazer tratamento. O pessoal conheceu aí. Uma senhora que até o mês de janeiro agora, quando veio a falecer, morava na roça, lá no sertão. E a gente sabe da necessidade dessas pessoas de que o Estado dê algum subsídio para que ele possa trabalhar a sua terra. E quando tem esse subsídio, ele mostra resultado. Então, eu viajei quase que os 141 municípios aqui, gosto de frequentar a zona rural, os assentamentos, e a gente vê a dificuldade que essas pessoas têm. E eu, assim como falei da questão da Previdência aqui, é vergonhoso e é imoral a gente vê a utilização, muitas vezes, de equipamentos que você destina o recurso para um determinado município ou para um determinado assentamento, e aí por uma questão política ou politiqueira, a gente vê que muitas vezes o equipamento fica parado, professor. Eu passei aqui na região ali de Nobres, em algumas comunidades, por exemplo, o maquinário foi entregue ali já tem 60 dias e parado muitas vezes porque fica decidindo quem usa, quem não usa. E eu acho que tem que fazer uma escala, faz uma escala. Aquele que chegar primeiro, põe numa agenda para poder atender. Uma hora de trator hoje aqui no estado de Mato Grosso chega a R$220. E às vezes o trabalhador do campo, para ele plantar um milho, para ele plantar uma mandioca, ele não tem condição de estar pagando essa hora de trator. E às vezes a gente trabalha aqui, lá na Assembleia, por exemplo, fizemos um compromisso de fazer economia e devolver o recurso para o governo do estado. Então esse recurso tem que ser bem utilizado, principalmente que esse maquinário que foi comprado com recurso parte, inclusive do 10º da Assembleia, que ele seja bem utilizado, mas não para fazer politicagem. Perfeito. Deputado, agradeço muito a sua participação aqui no programa Notícia de Frente. Vamos continuar acompanhando, então, toda a finalização do trâmite da CPI da Previdência. Obrigada. Obrigado, Luciana, professor Haroldo, Daniel. Obrigado. Bom dia a todos aí, bom feriado. Bom, e agora a gente vai para uma participação do repórter Antônio Carlos Silva, que vai trazer para a gente novidades em relação ao deputado federal Carlos Bezerra, que foi cassado. Vamos ver então qual a novidade desse caso. Antônio, bom dia para você, para a sua equipe. Conta para a gente as novas informações a respeito deste caso. Bom dia, Luciana, Haroldo, Daniel e a você que acompanha a Notícia de Frente. No último dia 5, o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso cassou o mandato político do deputado federal pelo Estado, Carlos Bezerra, do MDB. A Justiça Eleitoral considerou os argumentos da Procuradoria Regional Eleitoral de que Bezerra, nas eleições de 2018, montou um gabinete paralelo ao gabinete oficial e usou o dinheiro do partido dele, o MDB, em benefício próprio e que isso consta na prestação de contas prestada junto à Justiça Eleitoral. Conforme o Ministério Público, em 2018, Carlos Bezerra gastou R$262 mil com materiais gráficos de propaganda eleitoral, mas prestou contas só de R$142 mil, omitindo R$92 mil. Já os advogados de defesa de Carlos Bezerra entraram com recurso junto ao Tribunal Superior Eleitoral em Brasília na última segunda-feira, dia 18. A defesa alega que esta ação é suspensiva para tentar garantir a continuidade e a conclusão do atual mandato de Carlos Bezerra como deputado federal. Os advogados de Bezerra admitem falhas nas contas de campanha, mas dizem que foram meros erros formais na contabilidade. Os advogados acreditam firmemente na reforma da sentença do TRE de Mato Grosso no TSE em Brasília e dizem ainda que Carlos Bezerra é um político com mais de 50 anos de história na vida pública. Luciana, Haroldo, Daniel e a você que acompanha a Notícia de Frente,
Até daqui a pouco. Até daqui a pouco, Antônio. Obrigada, viu? Participando conosco aqui nesse feriado de quinta-feira, trazendo as informações em relação a esse caso do deputado federal Carlos Bezerra, que foi cassado. Mas, Daniel, vamos lembrar aqui, não foi por unanimidade o entendimento da Justiça Eleitoral? Sim, aqui do TRE de Mato Grosso, né? Foi unânime, após também a decisão do juiz eleitoral. Foi referendado aqui na Corte Eleitoral e agora, claro, né? É natural que o deputado recorra para Brasília, mas o TSE é que vai bater o martelo ou não, definitivamente, como aconteceu lá com o julgamento da ex-juíza Selma, né? O TSE é que vai pegar todo esse material, né? Todo o caso que foi feito aí, que foi investigado, e também as decisões aqui da Corte aqui de Mato Grosso, para decidir se o Carlos Bezerra continua ou não como deputado federal. Eu, particularmente, acho que o TSE vai seguir a mesma linha da Selma, ou seja, não terá um entendimento diferente. Vai manter o mesmo entendimento que o Tribunal Regional Eleitoral aqui, que a Corte aqui teve, né? Eu não acredito, né, em qualquer mudança nessa situação. Tá, só vou lembrar alguns valores aqui que, de acordo com o Ministério Público, a campanha de Carlos Bezerra declarou à Justiça Eleitoral ter utilizado R$ 142 mil em despesas de materiais gráficos. Porém, as informações colhidas durante o processo de investigação demonstram que esse gasto foi da ordem de 262 milhões de reais. Ou seja, ao todo aí quase 93 milhões que não foram... Oi? Mil. Desculpa, obrigada, Daniel. Mil. São tantos milhões aqui que a gente se confunde. Já falamos de bilhões aqui da Previdência, agora é mil, viu? Desculpa, gente, 92 a defesa alega mil reais. que é problema de contabilidade, né? Que é um problema simples de contabilidade. Povo ruim de matemática, hein, professor? Ave Maria. Nem me fale. É uma folga de quase 100 mil. Meu Deus do céu. Pois é, gente, olha só, o tempo avançou aqui, são 7 horas e 3 minutos, vamos para um intervalo, mas voltamos daqui a pouquinho, viu? Enquanto isso, vamos ver o trânsito vazio ali na Avenida Arquimedes Pereira Lima. Olha só que maravilha, gente, né? A cara de um feriado. Gostei, professor, bom para pedalar também, até mesmo para caminhar, né? Acho que eu vou seguir essa dica hoje ainda, hein? Muito bom, né? Voltamos em instantes.